Na véspera de Natal, minha mãe entregou à minha filha um esfregão sujo na frente de 22 convidados e da minha esposa. Ela sorriu com superioridade. Você come de graça, então comece a limpar. Minha sobrinha debochou. É exatamente isso que você merece, Lily. Naquela noite, arrumamos nossas malas e desaparecemos. Mas o que fiz no dia seguinte mudou tudo. Meu nome é Lucas. Tenho 34 anos, sou marido, pai e bibliotecário, capaz de dizer exatamente onde cresce a árvore de uma cópia surrada de Brooklyn Live sem precisar consultar nada. Durante o dia, organizo livros, aos sábados, leio para crianças. Gosto de coisas que fazem sentido, números de catálogo, datas de devolução, o clique silencioso do leitor de códigos de barras. Também sou o filho mais velho de uma família onde ser útil sempre importou mais do que ser amado. Se há uma torneira vazando, sou eu com a chave inglesa. Se alguém esquece uma conta, sou eu com a carteira. Se há um feriado a organizar, sou eu dirigindo, comprando, chegando cedo e saindo tarde, sempre em silêncio. Enquanto isso, meu irmão mais novo, Jake, é o preferido. Barulhento, carismático, alérgico a consequências. Dizem que ele ilumina qualquer ambiente. Na verdade, ele ilumina o rosto dos meus pais. Eu cresci nos bastidores, bicicletas usadas, aniversários vistos de longe, ouvindo minha mãe dizer, Lucas não se importa. Sempre que havia algo desagradável para fazer, eu fazia. Apenas aprendi a engolir. Você pode ficar bom nisso. Na véspera do último Natal, a casa estava lotada, 22 parentes, vizinhos, amigos eventuais que ouviram a porta aberta e apareceram com sobremesa. Minha esposa, Mara, estava ao lado da árvore organizando os pratos. Nossa filha, Lily, de 9 anos, se mantinha perto de mim, porque lugares grandes a deixavam nervosa. Todo mundo, pratos à mesa, chamou minha mãe, já assumindo o comando. Tentei relaxar. Pensei, vamos comer, sorrir, sair cedo. Então minha mãe se aproximou com um esfregão cinza, sujo, em frangalhos, pingando no chão de madeira. Ela o pressionou nas mãos pequenas de Lily como se fosse um presente. Você come de graça, então come e limpa. Silêncio por um segundo, e então a risada veio de um canto. Minha sobrinha, Kayla, sorriu com desprezo. É exatamente isso que você merece, Lily. Minha garganta apertou. Olhei para minha esposa, seus olhos diziam, isso acabou de acontecer? Lily olhava para o esfregão como se ele pudesse morder. O olhar da avó dizia, não responda. Minha mãe completou, firme, se você vai continuar vindo aqui sem pagar pelas compras, pode pelo menos contribuir. É assim que a família funciona. Ouvi minha própria voz dizendo, calma demais, ela tem 9 anos. Alguém tossiu. Outro murmurou, são só tarefas domésticas. Do outro lado da sala, Jake ergueu a cerveja como um árbitro que já tinha dado o veredito. Regras da casa, cara. Peguei o esfregão das mãos de Lily. Minha mãe sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. De repente, senti gosto de metal na boca. O ambiente cheirava a canela e água sanitária. Pedi a Lily que fosse se sentar com a mãe. Contei até respirar. Aquele foi o momento. O clique feio e pequeno dentro de mim. Não um grito, não uma cena, apenas uma linha clara e fria que eu não sabia que podia traçar. Deixei o esfregão no chão e, mais tarde, naquela noite, depois da louça e dos abraços falsos no caminho de volta para casa, onde ninguém falou uma palavra, arrumamos uma mala. Mara dobrou os pijamas. Peguei o cartão da biblioteca da Lily e sua raposa de pelúcia. O zíper soou como uma decisão. Desaparecemos para um hotel silencioso na periferia da cidade, onde o saguão cheirava a laranja e o aquecedor fazia barulho. Lily dormia entre nós. Eu olhava para o teto e pensava em uma vida inteira de Lucas não se importa. Eu me importava e no dia seguinte, provei isso. Tornei-me bibliotecário porque as bibliotecas foram o primeiro lugar onde me senti gente, e não uma lista de afazeres. Quando eu era criança, a filial da Maple tinha um cantinho infantil com um tapete de ursinho de linha e um mural de baleias. A bibliotecária, a senhora Ortega, lembrava do meu nome. Ela não me pedia para arrumar nada. Entregou-me um cartão da biblioteca e disse, este é seu. Eu o guardei na meia por uma semana como se fosse um tesouro.
Em casa, era diferente. Mamãe tinha um jeito de transformar bondade em transação. Você fez o jantar, dizia, entregando o prato. Então você pode cortar a grama e levar seu irmão ao treino. Papai trabalhava longos turnos e assentia com tudo que mantivesse a casa em silêncio. Jake cresceu sendo alimentado com uma história: ele é especial, ele é destinado. Eu cresci com outra história: ele dá conta, eu dou conta. O dinheiro sempre foi o clima em nossa casa. Nunca discutido diretamente. Sempre estragando planos. Mamãe ligava e dizia coisas como: não é nada demais, e então listava números: a conta de luz, os impostos, o conserto inesperado do carro que ela já sabia há meses. Eu tinha 20 anos quando ela me pediu o primeiro empréstimo pequeno, $300. Na época, eu organizava livros de bolso por $10,50 a hora, vivendo de miojo. Eu disse sim. Uma vez que você diz sim, o roteiro se escreve sozinho. Feriados. Pode cuidar do peru? Você ganha mais agora. Férias. Só podemos ir se alguém contribuir. Aniversários? Pode comprar algumas garrafas de vinho? Não queremos desapontar sua tia. Jake nunca tinha dinheiro, mas sempre tinha tênis novos. Quando perguntei sobre isso, mamãe disse: ele está fazendo networking. Você, como bibliotecário, não vai entender. Acho que chamar de networking é só um jeito chique de dizer aposta e ostentação. Quando Lily nasceu, achei que as coisas iam melhorar, ou pelo menos mudar. Cheiro de bebê novo, um recomeço. Mas, em vez disso, os pedidos só aumentaram. Chá de bebê? Nós organizamos, desde que você pague. Batizado? Nós cuidamos, se você arcar com o brunch. Primeiro dia de pré-escola. Por que escolheu esse lugar? É caro. Aliás, o caminhão do seu pai precisa de pneus. Tentei estabelecer limites. Pequenos. Comecei a dizer: deixe-me checar nosso orçamento. Comprei um caderno de contas e anotei tudo: datas, valores para a mamãe 300, 75, 200, 600, para o papai 50, 50, 50 de gasolina que nunca foi para gasolina, para o Jake 120 para livros que acabaram sendo uma conta de bar. Nunca cobrei juros. Não reclamei. Mantinha o caderno porque os números me davam estabilidade. Por que você está escrevendo isso? Minha mãe perguntou uma vez, espiando por cima do meu ombro. Para não esquecer, respondi. Você não confia na família? Não respondi. A verdade parecia perigosa. Mara percebeu o padrão cedo. Ela cresceu em uma casa onde os pais discutiam em sussurros e pagavam suas próprias contas. Fazia perguntas gentis: isso é sustentável? Onde traçamos o limite? Eu dizia coisas como: vai se acalmar ou eles estão apenas estressados. Dizia a mim mesmo que isso era o que filhos bons fazem: manter a paz, manter as luzes acesas. Continue engolindo. Depois veio o plano de celular. Anos atrás, minha mãe perguntou se podíamos adicioná-la e ao meu pai temporariamente ao nosso plano familiar para economizar dinheiro para todos. Só por 1 ou 2 meses, disse ela. Isso foi há 48 meses. Depois ela incluiu o Jake. Depois a Kayla precisou de dados para a escola. Eu disse sim, porque podia pagar os $85 a mais. Mas a conta só aumentava: streamings, jogos, cobranças internacionais de um fim de semana que Jake passou em cabo. Quando mencionei isso, minha mãe disse: você age como se fossemos estranhos. Quando pausei os serviços adicionais de streaming, ela me ligou chorando. Você desconectou o aplicativo de saúde do seu pai? Ele não tem aplicativo de saúde. Ele assiste vídeos de pesca. As pequenas humilhações se acumulavam. Ordinárias e pesadas. No dia de ação de graças, minha mãe colocou Jake na cabeceira da mesa e disse: meu filho nos mantém à tona. E todos aplaudiram, como se estivesse seguindo um roteiro. No carro, Lily me perguntou: papai, não é você que nos mantém à tona? Mudei de assunto para a torta de abóbora. 2 meses antes do Natal, ajudei minha mãe a organizar a lista de convidados.
Parecia uma lista de arrecadação: vizinhos, primos, aquela senhora da igreja que coleciona suéteres brilhantes. Vai ser potluck, disse a mamãe, e depois me enviou uma lista com as tarefas: 6 tortas, um presunto, água com gás, gelo, cadeiras extras, guardanapos, toalha de mesa, o bom jogo de talheres. Vamos te pagar de volta, escreveu. Não pagou. Adicionei os números ao caderno e fechei, porque escrever 642,83 dólares não mudava nada. Achei que conseguiria passar o Natal. Sorrir por Lily. Ignorar as provocações. Manter a máquina funcionando. A véspera de Natal me ensinou algo feio e simples: se você não define o preço da sua dignidade, alguém vai definir por você. Então, quando minha mãe enfiou um esfregão sujo nas mãos da minha filha e Kayla debochou como se tivesse visto um TikTok sobre classe social, vi o caderno na minha mente aberto em uma nova página. Não tinta vermelha, não vingança, apenas uma linha: pare. Naquela noite, no hotel, Mara ficou acordada, encarando a escuridão. Não podemos voltar, sussurrou ela. Eu sei, respondi. Quero dizer, não só para casa, para isso, para o acordo que tínhamos. Abri o app do caderno de contas no meu celular, porque os números me dão estabilidade. Não olhei os totais, olhei as datas. A última vez que disse não à minha mãe foi há 12 meses. Apenas uma vez, pensei. Apenas uma vez. Mara se virou para mim: o que vamos dizer para Lily? A verdade, disse. Que não limpamos o desrespeito. Meu celular vibrou. 12 mensagens no grupo da família. Todas sobre quem deixou respingos no balcão ou quem levou para casa a torta errada. Nenhuma sobre o que aconteceu com Lily. Nenhuma. Coloquei o celular virado para baixo. Na manhã seguinte, fiz café em um copo de papel e observei o estacionamento coberto de geada. Pensei nas regras silenciosas da minha biblioteca: sinais que dizem sem comida, fale baixinho, trate os materiais com cuidado. Não são sobre controle. São sobre respeito. Decidi fazer nosso próprio sinal, um limite em linguagem clara. E então fiz aquilo que evitava há anos: abri o caderno e o virei de frente. Voltamos à casa dos meus pais por volta do meio-dia no dia de Natal porque minha mãe mandou uma mensagem de emergência: venham agora. Disse a Mara que seria rápido. Lily trouxe sua raposa. Eu trouxe meu caderno e uma calma que eu não reconhecia. 22 faces novamente. Papéis de presente flutuavam como confete. A TV berrava um jogo. Mamãe estava na ilha da cozinha com um pano de prato, como se fosse uma faixa de autoridade. Quando me viu, seu maxilar se fechou. Ah, você está aqui, disse. Saiu sem lavar seus pratos. Mara ficou imóvel. Jake, com os pés no puff, sorriu de lado. Noite difícil, mano. Coloquei o caderno no balcão e abri na primeira página. O papel fez um som nítido. Estou aqui para falar sobre a noite passada, disse, com a voz firme sobre algumas outras coisas. Mamãe cruzou os braços. Se você vai fazer cena no Natal. Sem cenas, respondi. Só fatos. Kayla ficou atrás do Jake, olhos brilhando como se fosse um show. Lily apertou minha mão. Mantive o tom uniforme. Mamãe, você entregou um esfregão sujo para minha filha e disse que, como ela come de graça, deveria limpar. Isso não vai acontecer de novo. Minha mãe piscou, e depois se recompôs. Todos nós ajudamos. Você é que não gosta de ser chamado a atenção. Ajudar não é o mesmo que humilhar, disse. E nós pagamos por muita coisa. Jake bufou. Lá vamos nós. Ele olhou para o caderno. Que é isso, dever de casa? Um registro, respondi. Leio os números em voz alta. Vamos lá, nos últimos 3 anos, cobrimos o peru de ação de graças 2 vezes, o brunch completo de Páscoa uma vez, 10 potlucks que na verdade não eram potlucks, e o plano de celular da sua família para 4 linhas, mais 2 adicionais que a Kayla assinou, totalizando 4.982,17 dólares. A sala mudou de atmosfera, cadeiras rangeram. Alguém baixou a TV. A boca da minha mãe se fechou. Você está sendo grosseiro. Estou sendo claro, respondi.
Porque clareza protege todos. Aqui estão nossos limites. Respirei fundo, senti meu coração desacelerar. Hoje removeremos todas as cobranças não essenciais do plano de celular e transferiremos os números de vocês para contas próprias até o fim da semana. Não financiaremos festas, potlucos ou despesas surpresas. Se decidirmos trazer algo, será um presente, não uma fatura. Não aceitaremos desrespeito com Mara ou Lily como condição para entrar nesta casa. E não discutiremos nossas finanças com vocês. Jake se endireitou. Então você vai nos cortar? Estou cortando um padrão, respondi. Isso não é vingança. É encerramento. Minha mãe se aproximou. Encerramento? Depois de tudo que fizemos por você, depois de te criar, te alimentar, manter um teto sobre sua cabeça? Vocês mantiveram o teto, disse suavemente. Nós é que éramos crianças vivendo sob ele. Kayla zombou. Ele é sensível. A voz de Mara era calma, mas firme. Chega, disse, apontando para Lily. Crianças ajudam. É assim que famílias funcionam. Crianças ajudam aprendendo. Você entregou a ela um esfregão sujo na frente de 22 pessoas para provar um ponto sobre quem paga. Isso não é ajudar. Isso é envergonhar. O sorriso de Jake desapareceu. Você acha que é melhor do que nós porque lê livros para viver? Não acho que sou melhor que ninguém, disse. Acho que merecemos respeito. O rosto da minha mãe mudou. A doçura se esvaiu. Se você sair agora, não espere que liguemos. Não espere favores. Não espere um lugar à mesa. Não estou pedindo favores, disse. Estou pedindo paz. Ela riu, com um riso cortante. Vocês não vão durar sem a gente. Fechei o caderno. Duramos enquanto carregávamos vocês. Vamos ficar bem largando isso por um longo fôlego. Ninguém falou. As luzes da árvore piscavam. Os dedos de Lily afrouxaram ao redor dos meus. Levantei nossos casacos. Mara ajudou Lily a vestir o dela. O último ataque da minha mãe atingiu o alvo de sempre. Você é ingrato, Lucas. Você e sua família comem de graça e ainda julgam. Olhei nos olhos dela. Pagamos com dinheiro e silêncio. Ambas as contas estão encerradas. Caminhamos até a porta. Papai finalmente disse algo, do reclinável, sem tirar os olhos da TV, não faça nada de que vá se arrepender. Pausei. Não farei. Lá fora, o ar estava frio e limpo. Não havia mais palavras a negociar. Apenas escolhas. Fizemos a nossa. Voltamos para casa, que de repente parecia maior. A mala estava aberta no tapete, meio desarrumada, como se não soubesse a qual vida pertencer. Lily assistia desenhos com uma seriedade que me apertava o peito. Mara fez chocolate quente e me mandou sentar. Meu celular acendeu às 13h12. Grupo da família. 14 novas mensagens, depois 22, depois 57. Não abri nenhuma. Coloquei o celular virado para baixo e ouvi o radiador fazendo tic-tac. Às 14h03, minha mãe ligou. Deixei tocar. Às 14h04, Jay ligou. Às 14h08, minha mãe novamente. Então vieram as mensagens. Mãe, você me humilhou na minha própria casa. Mãe, te criamos melhor. Mãe, sua filha precisa aprender a ajudar. Jake, cara, a conta deste mês já foi paga, então não seja mesquinho. Mãe, se você desconectar os telefones, seu pai não vai conseguir falar com o médico. Jake, cara, sério, por que você está sendo um bibliotecário sobre isso? Às 14h30, abro o app da operadora e removo os serviços adicionais de streaming. Às 14h31, chega uma nova mensagem da Kayla. Por que o Disney Plus sumiu? Às 14h32, minha mãe, inaceitável. Às 14h33, eu respondo, estamos transferindo as linhas esta semana. Vocês terão contas próprias. 3 pontinhos. Depois, então é assim que você trata a família. Mara tocou meu braço. Você está fazendo a coisa certa.
Assenti. Minhas mãos tremiam, então fiz o que sempre faço, escrevi. Abri um e-mail em branco. Assunto: nossos limites. Mantive o tom propositalmente monótono, como um aviso de política de biblioteca. Oi, mãe, pai, Jake e Kyla. Ontem, Lily recebeu um esfregão sujo e foi envergonhada na frente dos convidados. Isso não está certo. Daqui em diante, não participaremos de eventos onde Mara ou Lily sejam desrespeitadas. Não financiamos reuniões de família, planos de telefone ou despesas discricionárias. Não discutiremos nossa renda ou orçamento. Se escolhermos dar um presente, não será como retribuição por outra coisa. Pedidos de dinheiro serão recusados. Isso não é punição. É um limite. Se estes termos forem respeitados, estamos abertos a futuras visitas breves em espaços neutros, parque, café. Caso contrário, nos afastaremos. Lucas e Mara. Li para Mara. Ela apertou meu joelho. Mande. Apertei enviar às 15h12. Às 15h13, o grupo da família explodiu. Mãe, uma lista? Você mandou uma lista no Natal. Jake, kkk, Parque Café. Você acha que é melhor que sua própria casa. Mãe, você sempre foi fria, como o lado do seu pai. Às 15h20, uma nova mensagem apareceu da tia Rose, a única parente que sempre pergunta para Lily sobre o clube de leitura da escola. Viu o lance do grupo. Sinto muito. Você fez a coisa certa. Às 15h24, minha mãe novamente. Se você está tão bravo por causa de dinheiro, por que não envia uma fatura? O riso malicioso que eu não queria subiu pela minha garganta. Respirei fundo e não respondi. Às 15h39, meu celular vibrou 28 vezes em 2 minutos. Chamadas perdidas. Ativei o modo não perturbe. Por volta das 17h, Lily subiu no meu colo, com bigode de chocolate no rosto. Estou em apuros? Perguntou. Não disse. Você não está em apuros. Você não fez nada de errado. Comemos de graça, disse a vovó. Senti os olhos de Mara em mim. Mantive a voz suave. Sempre pagamos nosso caminho. Às vezes com dinheiro. Às vezes com tempo. Ontem à noite, alguém tentou fazer você pagar com seu orgulho. Nós não fazemos isso. Ela pensou um pouco. Como o sinal da biblioteca. Isso mesmo disse. Como o sinal da biblioteca. Fizemos sanduíche de queijo grelhado, jogamos um jogo de tabuleiro e assistimos a um filme bobo. Parecia uma nova religião, coisas pequenas, silenciosas, que não são para aparecer. Às 21h10, meu pai ligou. Saí para o corredor e atendi. A voz dele estava baixa. Sua mãe está chateada. Eu sei. Você não precisava fazer algo público. Eu relatei os fatos. Uma longa pausa. Seu irmão disse que você vai cortar os telefones. Estou transferindo as linhas até sexta-feira. Vou cobrir este mês. Depois disso, é de vocês. Ele suspirou pesado. O tipo de suspiro que quer me fazer sentir culpa. Somos uma família de renda fixa, filho. Pai, posso ajudar uma vez com a taxa de transferência, disse. Mas não vou carregar um plano para 4 adultos que nos chamam de egoístas. Outra pausa. Sua mãe disse que você a envergonhou. Pai disse, mantendo a calma mesmo com o peito queimando, ela envergonhou minha filha. Ele não respondeu. Quando respondeu, a voz estava menor. Você sabe como sua mãe é. Sei, disse. Por isso eu escrevi. Desligamos com uma trégua feita de silêncio. Às 22h02, Kyla postou uma história, tela preta com letras brancas. Algumas pessoas não sabem o que é gratidão e me marcou. Não respondi. Em vez disso, abri o livro de dormir da Lily. Ela escolheu Matilda. Revezamos na leitura. Quando chegamos à parte em que Matilda percebe que os adultos podem estar errados, Lily me olhou como se estivesse testando uma teoria. Posso não voltar à casa da vovó por um tempo? Perguntou. Mais do que ok, respondi.
Estamos escolhendo onde é seguro ser pequeno. Na manhã seguinte, aconteceu a parte que mudou tudo. Fiz algo que não fazia há 12 anos, entrei no escritório do meu gerente na biblioteca e pedi uma semana de folga. Coisas de família, disse. Ela sentiu e disse para eu aproveitar o tempo. Depois, sentei-me em uma mesa perto da janela, abri meu laptop e escrevi uma carta. Não para minha mãe, para mim mesmo. Uma política. Política da família Lucas, versão 1.0. Não pagamos pelo acesso ao amor. Não aceitamos humilhação como moeda. Não defendemos limites básicos com ensaios. Repetimos a regra uma vez e saímos. Respondemos apenas mensagens respeitosas específicas. Guardamos recibos para nossa própria clareza, não para usar como arma. Imprimi e colei dentro do armário da cozinha, ao lado dos cereais. Às 11h21, liguei para a operadora e transferi as linhas. O atendente leu os termos. Quando desliguei, meu celular começou a vibrar novamente. Mãe, Kayla diz que o telefone dela parou de conectar a Netflix. Coloque de volta. Sua conta está ativa. Você pode adicionar os serviços que quiser. Mãe, isso é vingativo. É um limite. Ela enviou um parágrafo sobre tudo que fez por mim quando eu era ingrato e quebrado. Digitei e apaguei 3 respostas. Então enviei 5 palavras, não vamos discutir o passado. Ao meio-dia, transferi $150 para o meu pai, para a taxa de transferência, com a nota, uma vez só. Depois virei meu celular para baixo e construí um castelo de Lego com Lily, enquanto Mara separava a roupa como se fosse uma meditação. À noite, o barulho mudou. As mensagens diminuíram. Um último grande ataque da minha mãe, você vai se arrepender quando formos embora. E então silêncio. Não paz, mas silêncio. Naquela noite, sentamos à pequena mesa de jantar, com uma vela barata dentro de um pote de geleia, e comemos espaguete. Lily nos contou sobre uma menina na escola que silva quando está brava. Mara riu pela primeira vez em dias. Parecia como sair de uma esteira rolante e encontrar os próprios pés de novo. Uma semana passou, depois 2. O grupo da família encolheu sem eu alimentá-lo. As ligações caíram de 15 por dia para 2, depois para nenhuma. Sempre que duvidava de mim mesmo, abria o armário e relia a política. Não curava a dor, mas endireitava minha postura. Na terceira quarta-feira, a tia Rose nos convidou para o parque. Sem agenda, sem cobranças. Lily correu com os primos. Rose sentou-se no banco e falou baixinho. Às vezes sua mãe confunde controle com amor. Assenti. Às vezes eu confundo resistência com amor, respondi. Continuei esperando um grande pedido de desculpa cinematográfico da minha mãe. Nunca veio. Em vez disso, aconteceu algo pequeno que significou mais. A filial da biblioteca organizou um horário de histórias para a família. No final, fazemos uma coisa simples: cada criança escreve uma coisa da qual se orgulha em uma estrela de papel e cola em um grande cartaz azul. Lily escreveu com letras enormes: eu disse não a uma coisa maldosa e meu pai me apoiou. Ela colocou a estrela no topo, mãos erguidas. Engoli em seco atrás da mesa. Minha mãe finalmente mandou mensagem, 3 semanas depois do Natal. Faremos um jantar pequeno no próximo mês. Apenas família imediata. Sem drama. Você traz a sobremesa. Li 2 vezes. Teria cedido. Mas meu instinto percebeu a armadilha. Respondi. Obrigado pelo convite. Não estaremos disponíveis. Feliz em encontrar vocês em um café por 1 hora no próximo mês. Se não, nos vemos outra hora. 3 pontinhos, e nada mais. Aprendi o seguinte: limites parecem cruéis quando você foi criado acreditando que seu valor está na sua utilidade. Na primeira semana, tremia. Na segunda, lamentei. Na terceira, comecei a criar pequenas rotinas que eram minhas. Fiz panquecas com Lily todos os domingos. Levei Mara para um café de $7 e deixei o celular no porta-luvas. Consertei nossa própria torneira vazando e não contei a ninguém. O dinheiro mudou? Sim.
Economizamos $312 extras no primeiro mês sem potluck surpresa e cobranças de apps, mas a mudança maior não foi nos números. Foi no ar. A casa parecia respirável. A risada de Lily ficou mais alta. Os ombros de Mara relaxaram. Jake mandou uma última mensagem em fevereiro. Você surtou por causa de um esfregão. Eu digitei de volta. Fui honesto. Ele respondeu com um emoji revirando os olhos. Não respondi. Não o odeio. Só não o carrego comigo. Às vezes penso naquele momento exato, fios cinzentos sujos pingando nas mãos da minha filha, e sinto um calor subir. Depois, imagino o sinal na parede da biblioteca, trate os materiais com cuidado. Somos pessoas, não materiais, mas a regra ainda vale. Então aqui está minha lição, escrita de forma clara para quem precisar. Não pagarei por um lugar à mesa que sirva humilhação. Não deixarei minha filha aprender que o amor é uma conta que se quita encolhendo-se. Não explicarei meus limites a quem lucra com a interpretação errada deles. Direi a regra uma vez. Sairei quando ela for quebrada. Isso não é vingança. É encerramento. E hoje à noite, quando Lily pede mais um capítulo, Mara me passa a vela barata, e a casa está silenciosa do jeito mais gostoso, sei exatamente como responder ao próximo convite que vier acompanhado de um esfregão.